Olá, seja muito bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do sistema CNA Senar. Veja agora os destaques que preparamos para você. Com a parceria do projeto Agro BR, pequenas e médias empresas rurais já conseguiram exportar seus produtos, novos mercados e mais renda. Foi muito importante para nós essa exportação direta. Pagamento por serviços ambientais está em discurso no Congresso Nacional. Medida pode ampliar o trabalho já realizado pelos produtores na preservação do meio ambiente. Precisamos da parceria das áreas urbanas com as áreas rurais para que os produtores possam continuar fazendo seu serviço de preservação. E mais, fomos até o município de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, para mostrar o salame campeão do Prêmio Brasil Artesanal 2020 Charcutaria. Esse prêmio foi muito importante, né? O reconhecimento pelo trabalho, pela história, eu acho o fator mais importante e ele serve como incentivo, né? Um incentivo para continuar essa dedicação, esse trabalho e sempre aprimorar. Isso e muito mais agora no Nosso Agro. O projeto Agro BR tem ajudado as empresas rurais a expandir as vendas para o mercado internacional. 40 delas já estão exportando seus produtos para 71 países. E olha só, 12 empresas conseguiram comercializar para o exterior pela primeira vez, mostrando que é sim possível alcançar novos destinos, mesmo para pequenos e médios negócios. Um mundo de oportunidades para quem produz a riqueza do Brasil. Esse é o lema do projeto AgroBR, do sistema CNA Senar, que incentiva as exportações. Empresários do agronegócio recebem o treinamento necessário para começar ou ampliar as vendas externas. O Marcelo produz sementes de pastagem em Mato Grosso do Sul e já exportava via aduaneira, mas o processo era demorado. A gente fez o embarque da mercadoria em caminhão internacional, transporte internacional lá na indústria, em Bandeirantes, e a mercadoria foi se descarregar somente no destino, em Santa Cruz de la Sierra. Isso aí evita muito danos mecânicos na semente, carga e descarga. A semente ela tem industrializada, ela tem um revestimento sensível. E conforme você manuseia muito, ela causa muitos danos, ela quebra. Então foi muito importante para nós essa exportação direta. Empresas com maturidade exportadora mais avançada recebem um portfólio dos produtos traduzido em inglês, espanhol e mandarim. E terão, a partir de janeiro, um site com uma vitrine virtual que fará a exposição dos seus produtos. Assim, fica mais fácil apresentar o material para possíveis compradores estrangeiros. Com a pandemia, o projeto precisou passar por mudanças. Eventos e capacitações foram realizados online, beneficiando cerca de 3.000 pessoas. A Juliana, por exemplo, pensava que exportar era difícil, mas agora já está se preparando para mostrar as manteigas que produz no Mato Grosso do Sul para o mundo. Ela nasceu do desejo desesperado de levar um pedacinho do meu mundo e da pureza que é viver numa fazenda até a cidade grande. E a CNA, juntamente com a AgroBR, vieram para encurtarem ainda mais essa distância e aproximarem fronteiras, desmistificando toda essa questão de exportação. Assim como os dois casos que mostramos, outros produtores rurais do estado ganharam um reforço para exportar, com o escritório local do projeto AgroBR. Nos próximos anos, o nosso estado vai receber a conclusão da obra da Rota Bioceânica, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando aqui por Mato Grosso do Sul, entrando pelo Paraguai, Argentina e finalizando no Chile. Em 2020, 650 empresas se inscreveram no AgroBR demonstrando interesse em exportar. Do total de participantes, 40 efetivaram vendas para fora do Brasil, sendo que 12 estão exportando pela primeira vez. Em julho deste ano, agricultores do sertão da Bahia, da cooperativa Coopercook, enviaram a primeira remessa de doces para a Alemanha, graças ao AgroBR. Esse doce é um doce que faz parte do nosso portfólio de produtos nacionais e que nós, obviamente, também estamos agora adentrando as fronteiras para além do Brasil. É uma operação bastante importante.
Em São Paulo, um produtor de pêssego conseguiu enviar o produto para o Canadá e uma empresa que produz leite condensado conquistou um novo cliente no Chile, país que já exportava, ambos com auxílio do escritório local do AgroBR. A gente consegue atender todos os níveis de produção e todos os níveis de desenvolvimento de cada produtor. Atualmente a gente já tem 2 empresas aí que pós o início do projeto já tiveram resultado positivo, já exportaram com o auxílio dessa estrutura. Com o apoio do AgroBR foram alcançados 110 milhões de dólares em vendas externas para 71 países, sendo 33 deles inéditos. Para 2021 são esperadas, no mínimo, 6 rodadas de negócios. Entre os mercados de destaque estão os países da América do Sul. A gente conseguiu exportar produtos lácteos para o Chile, conseguimos exportar fruta para a Bolívia, então são parceiros importantes, né? Exportamos também para a Alemanha, né, nosso parceiro, e vamos ter uma rodada de negócios com foco na União Europeia e nos Estados Unidos já no início do ano, em fevereiro. Então, esses mercados foram diversificados, as empresas exportaram para cerca de 70 mercados, né? Mas a gente pode dizer assim que uma grata surpresa foi o potencial da América do Sul. A CNA já tem um escritório em Xangai, na China, mas para facilitar as negociações no próximo ano, outros países devem receber essa representação, entre eles Singapura. Para saber mais, acesse cnabrasil.org.br/agrobr. Conservar e preservar o meio ambiente já faz parte do dia a dia de agricultores e pecuaristas. Mais de 25% de toda a vegetação nativa do país está dentro das propriedades rurais, além de reservas de preservação permanente e reserva legal, que os produtores cuidam em benefício de toda a sociedade. E esse trabalho poderia ser ampliado com iniciativas que valorizem essas ações. Uma das medidas é o chamado pagamento por serviços ambientais, que está em discussão no Congresso Nacional. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente graças ao comprometimento dos produtores rurais. Essa realidade ainda poderia melhorar com o projeto de lei 5.028 de 2019, aprovado no Senado Federal, que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Ou seja, é previsto pagamento monetário ou não para serviços que ajudem a conservar áreas de preservação. Esse produtor do Distrito Federal trabalha com sistemas integrados de lavoura e pecuária e avalia que o pagamento seria um incentivo ao agronegócio. A preservação dessas reservas, dessas áreas na fazenda, reserva legal, área de preservação permanente, demanda recursos nossos para manter elas. Essas áreas nos ajudam com a produção de água que depois vão para os centros urbanos. Então, no Brasil, o que nós precisamos é da parceria das áreas urbanas com as áreas rurais para que os produtores possam continuar fazendo o seu serviço de preservação. Tá? Então, nada mais justo que se faça um pagamento por esses serviços. De acordo com o texto aprovado, entre as ações previstas estão a conservação e a recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais, de matas e florestas situadas em áreas urbanas e dos recursos hídricos. Vão ser priorizados os serviços oferecidos por comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares. O pagamento por serviços ambientais também está previsto no Código Florestal, reconhecendo a importância do PSA para a manutenção dos serviços ecossistêmicos de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Outro exemplo é o Programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, que estimula os produtores a investirem no cuidado com as nascentes e cursos d'água, recebendo apoio técnico e financeiro para a execução dos projetos. Com essa implantação, com a chegada desse programa, nós pudemos realizar uma transição agroecológica, onde a nossa propriedade produzia de forma convencional, né, com o uso de insumos químicos e agrotóxicos, para uma produção limpa, agroecológica, agroflorestal e
consequentemente orgânica, né? Pelo projeto de lei aprovado no Senado, o pagador, por exemplo, pode ser uma instituição pública ou privada, pessoa física ou jurídica. O pagamento pode ser monetário ou pela oferta de benefícios combinados entre as partes. Apesar de parecer vantajoso, o texto gera dúvida no setor rural sobre como esses recursos de fato chegariam ao produtor. A grande questão é como achar a demanda por esse serviço ambiental, ou seja, quem está disposto a pagar por esse serviço. Empresas, doações, fundos filantrópicos, financiamento climático, e aí começa toda a complexidade de encontrar o demandante, já que o governo brasileiro não tem recursos para pagar por esses serviços ambientais, exceto em casos bastante particulares. Agora, com a aprovação no Senado, o projeto de lei vai ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados e depois seguirá para a sanção presidencial. A CNA acompanha essa tramitação desde o início e, embora seja favorável a esse pagamento, também reforça que a dificuldade está em obter esses recursos, especialmente em uma situação de pandemia. Uma solução, segundo a CNA, é que o governo federal cobre que países desenvolvidos cumpram acordos de financiamento da conservação do meio ambiente. Nós esperamos contribuir mais ainda nesse processo no que se refere às negociações internacionais, visando trazer recursos para remunerar os produtores. Então nós vamos continuar trabalhando no sentido de que o Brasil cobre dos países, principalmente dos países desenvolvidos, onde os produtores não conservam nada, não são obrigados a conservar nada, e esse ônus da conservação é descarregado diretamente e totalmente em cima do produtor rural brasileiro. Confira agora o que ainda temos para o programa de hoje. Fundos de desenvolvimento como o Funcafé são importantes para o agro brasileiro. Por isso, a CNA trabalha para manter os recursos. E mais, vamos conhecer o produtor e o salame campeão do Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria 2020. É logo depois do intervalo. Até já! Funcafé, FUST, FGE, esses são alguns fundos de desenvolvimento que ajudam diversos setores econômicos no seu crescimento e modernização. Os recursos são utilizados em projetos e financiamentos que também beneficiam os produtores rurais. Por isso, a CNA trabalha para que esses fundos sejam mantidos e continuem contribuindo para o agro e para o país. Os projetos de lei complementar 137 e 167 de 2020 têm preocupado o setor agropecuário. As propostas em análise no Congresso Nacional pretendem liberar a utilização dos recursos existentes em 29 fundos públicos que integram a Conta Única do Tesouro Nacional para ações de combate à pandemia. Desses fundos, alguns são prioritários para o agro. Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Funcafé, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações e o Fundo para a Estabilidade do Seguro Rural. Esses fundos constituem instrumentos de política pública e setorial, uma vez que financiam a atividade produtiva. Também corre em risco o Fundo de Garantia às Exportações, que tem como finalidade dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação, e o Fundo da Marinha Mercante, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da indústria de construção e reparação naval. Os 29 fundos públicos listados nos projetos de lei 137 e 167 representam mais de 177 bilhões de reais, sendo que 57,2 bilhões correspondem a recursos provenientes desses 6 fundos ligados ao agronegócio brasileiro. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, arrecada R$1 bilhão anualmente e tem saldo financeiro de 4,7 bilhões de reais. A lei permitia apenas a aplicação dos recursos para a expansão da telefonia fixa, mas, com o novo regramento, o valor poderá ser utilizado para melhorar a conectividade no campo. Com a reformulação do FUST, que está previsto para acontecer a qualquer momento, uma sanção desse novo governo, uma sanção da lei, é possível que vai abrir a oportunidade para produtores, pequenos e médios provedores captem esse recurso, ou seja, haja uma desburocratização desses recursos, de modo que haja uma melhoria na infraestrutura de serviços de conectividade das propriedades rurais. Então é fundamental que esse fundo ele permaneça no nosso mundo jurídico.
Os recursos acumulados no Fundo de Estabilidade do Seguro Rural saíram do bolso do produtor. Por isso, o setor solicita que os valores sejam mantidos. As seguradoras contribuem com esse fundo para que em anos em que a sinistralidade é muito alta, a seguradora não tenha como pagar todas as indenizações, elas possam recorrer a esse fundo. E no caso do projeto avançar e ele realmente for extinto, que esse dinheiro volte para o seguro rural, para o programa de subvenção ao seguro rural. E a gente não perca o recurso desse fundo, que na prática quem está pagando é o produtor rural, porque esse aporte que as seguradoras fazem ao fundo está na precificação do seguro para o produtor. O caso é semelhante com o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, que teve papel fundamental para ajudar o setor a se desenvolver. É um recurso feito pelo produtor e que serve para financiar, irrigar e buscar políticas de renda para toda a cadeia café, desde o pequeno produtor até o exportador, passando pela indústria de solúvel e de torrado e moído. E entendemos que os recursos que foram gerados pelo setor devam ser empregados no setor. E o resultado disso, milhões e milhões de empregos e bilhões de dólares em divisa para o país, para o estado e para o município. A CNA tem trabalhado para mostrar aos parlamentares a importância desses fundos para o agro e para o país. A Confederação destaca ainda que o PLP 137 e 167 foram apresentados antes do orçamento para combater a Covid-19, ou seja, não se justifica retirar dinheiro que seria empregado no agronegócio para tais medidas. Além disso, o setor tem ajudado o Brasil a atravessar a crise. Utilizar os recursos dos fundos prejudicaria a economia e a retomada do crescimento pós-pandemia. Compreendendo os riscos que essa proposta legislativa traz para o setor, se aprovada conforme a redação original, a CNA vem acompanhando de perto o trâmite desse PLP e de outros relacionados a fundos públicos no Congresso Nacional, e em junho desse ano elaborou uma nota técnica sobre o assunto e vem trabalhando junto ao Congresso Nacional na sensibilização dos parlamentares para a importância principalmente do FUNCAFé, do Fundo de Estabilização do Seguro Rural e do FUST. E esses 3 fundos de desenvolvimento foram mantidos pelos deputados em votação na última quinta-feira. Os recursos vão permanecer para investimento nas áreas de origem. Agora, o texto aprovado na Câmara segue para a apreciação do Senado Federal. Manutenção dos convênios que reduzem a cobrança do ICMS e uso de águas da União para a aquicultura, novos projetos de irrigação e comércio internacional. Esses são alguns dos destaques do resumo da semana que o Francisco Jordão traz para a gente. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Boa tarde a todos que nos assistem. A CNA e a Secretaria de Fazenda de alguns estados discutiram a manutenção dos convênios que reduzem a cobrança de ICMS. A reunião fez parte da rodada de encontros que acontecem desde outubro. A decisão sobre a renovação é prerrogativa do Conselho Nacional de Política Fazendária. Veja o que mais o Sistema CNA-Senar fez para você. Em um evento online, o Sistema CNA-Senar apresentou uma série de iniciativas desenvolvidas nesse ano para ajudar os produtores durante a pandemia. Já em uma videoconferência, os integrantes da Comissão Nacional de Irrigação da CNA conheceram o projeto do perímetro irrigado do Baixio de Irecê, na Bahia, que está em processo para concessão ao setor privado. A CNA também avaliou que as novas regras para o uso das águas da União são um avanço para a aquicultura do país. A CNA participou do lançamento de um relatório que mostra a radiografia do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental. Já o presidente da CNA, João Martins, fez uma reunião virtual com o embaixador do Uruguai no país, Guilhermo Valles. O Instituto CNA apresentou para as federações e para os sindicatos de produtores rurais os benefícios da Plataforma de Registro de Máquinas Agrícolas, o IDEAGRO. E o Senar disponibilizou novas cartilhas para quem quiser aprofundar o conhecimento em agricultura de precisão, reflorestamento e mecanização agrícola. Você acompanha essas e outras ações no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos conhecer agora a história da receita do salame produzido pela família Gedós no município de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O resgate da raça suína Moura é um dos diferenciais do produto vencedor do Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria Edição Salame. Nossa equipe de reportagem esteve lá e conta agora
os detalhes para você. A charcutaria brasileira possui uma forte influência dos imigrantes europeus, que trouxeram técnicas e receitas para a fabricação de embutidos. E o Prêmio Brasil Artesanal deste ano, promovido pelo sistema CNA-Senar, selecionou o melhor salame do país. O grande vencedor veio da propriedade da família Getós, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, onde fazer salame é uma tradição que vem sendo transferida de geração em geração. E hoje reúne os pais e o filho na atividade agropecuária. Há cerca de 30 anos eu vim morar nessa propriedade com a minha família, com minha esposa e o meu filho Bruno. Começamos essa atividade na agropecuária, né, criando animais, trabalhando inicialmente com gado de leite junto com o meu irmão, né, que hoje já é falecido, e que depois a produção de leite parou e nós partimos para a produção de javalis. E na sequência, como o negócio não prosperou, a gente partiu então para a produção de suínos de forma ainda familiar. Meus pais sempre foram incentivadores, digamos assim, né? Sempre buscaram incentivar as atividades no campo, que eu ficasse, né? Que eu participasse também juntamente com eles. E com o passar dos anos foi desenvolvendo o gosto, né? Pelo trabalho, conhecendo, aprendendo a trabalhar nas atividades que a gente desenvolvia aqui na propriedade. A agroindústria Zampa Grídia possui uma série de diferenciais. O primeiro deles é a receita, que veio dos antepassados. Mas para seguir o mesmo trabalho, foi preciso resgatar a maneira de produzir e a história do produto. Um dos critérios de avaliação do Prêmio Brasil Artesanal para valorizar as tradições familiares. A gente buscou, resgatou todo esse conhecimento, toda essa história e trouxemos para compor as receitas e para compor a elaboração do nosso produto. Claro que buscamos aquela receita antiga, porém adequada hoje às normas sanitárias, principalmente da atualidade. A matéria-prima utilizada como base para a produção também é especial. Aqui, a criação de suínos resgatou uma raça tradicional da região sul do país e que era a mesma usada pelos antepassados da família, os suínos Moura. Um animal com características únicas e ideais para a produção de embutidos. Ele tem algumas características extremamente importantes, eu diria fundamentais para a elaboração de embutidos, que é a qualidade da carne dele, que tem marmoreio, que tem uma coloração natural, um vermelho intenso, muito importante, porque daí nós não temos a necessidade de aditivos para adicionar cor aos produtos. A cor do produto é a cor natural da carne do suíno. Antigamente, a produção do salame acontecia dentro de casa, no porão. E para reviver a tradição dos antepassados, a família procurou manter as características da fabricação inicial também na agroindústria, criando condições para reproduzir um embutido com um cheiro e gosto que remetesse ao passado, resgatando histórias e memórias. A implementação da agroindústria permitiu a organização de todos os processos de fabricação do salame em um único ambiente, com a câmara fria armazenando os cortes dos suínos, o moedor de carnes e o misturador adicionando os condimentos na massa embutida. Após a finalização da montagem, o salame é direcionado para o processo de fermentação e depois segue para a maturação. Após esse um dia de fermentação, então ela vai para a primeira etapa de maturação e cura, que é feito numa câmara 1, onde que eu já introduzo então um ambiente climatizado, climatizando em termos de temperatura e também de umidade. A gente inicia aí com uma temperatura um pouquinho mais alta, em torno ali de 20 a 22 graus, para não dar um choque térmico nesse salame. Após todas as etapas de fabricação, o salame está pronto para comercialização e consumo, destacando a textura, a quantidade de gordura, coloração, sabor e cheiro do produto, critérios que contribuíram para levar o Prêmio Brasil Artesanal. Protocolos sanitários e de higiene são seguidos durante a fabricação de embutidos, mas as boas práticas de manejo também são fundamentais para garantir a qualidade da produção. A parte de sanitária dos animais, bem-estar animal, as condições de manejo, de criação, tudo isso influencia para que ele tenha uma sanidade controlada
em condições para que a saúde dos animais garanta evitar doenças, contaminações entre os animais e que chegue na agroindústria ou no mercado um produto de qualidade que tenha segurança alimentar. O Senar oferece uma série de recursos que auxiliam os produtores rurais a investir na atividade da agroindústria, com cursos, treinamento, capacitações, além do acompanhamento específico da assistência técnica e gerencial. Onde organiza a produção, organiza a industrialização desse produto, a parte comercial, a parte de mostra do produto, da embalagem, de como comercializar, das anotações necessárias diárias do produtor ou dessa agroindústria. O melhor salame artesanal do Brasil é comercializado em empórios e lojas especializadas em Porto Alegre e demais regiões do estado. E o reconhecimento com o prêmio do sistema CNA-Senar é um incentivo a mais para manter a tradição e a qualidade na produção do embutido. Esse prêmio foi muito importante, né? O reconhecimento pelo trabalho, pela história, eu acho o fator mais importante e ele serve como incentivo, né? Um incentivo para continuar essa dedicação, esse trabalho e sempre aprimorar. Você acompanhou no programa de hoje algumas das ações do sistema CNA-Senar. Lembrando que este trabalho só é possível com a parceria das federações estaduais e dos sindicatos rurais, além da contribuição dos produtores. O nosso agro termina aqui, desejando um Feliz Natal para você e sua família. E a partir da próxima semana, vamos fazer uma retrospectiva com as principais reportagens de 2020. Não perca, está imperdível. Até lá!